Olá, sejam bem-vindos novamente ao canal. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre ter equilíbrio, firmeza e segurança. Antes de nós começarmos a falar sobre esse assunto tão importante que vai mudar a sua vida, eu te convido a se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo, deixar o seu comentário para que mais pessoas recebam esse conteúdo e para que o YouTube te informe sempre que nós subirmos vídeos por aqui. Combinado? O assunto de hoje está no livro de Isaías 33:6. E haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e ciência, e o temor do Senhor será o teu tesouro. Vamos agora refletir sobre cada trecho desse versículo e o que ele traz para a gente enquanto pessoas que estamos envolvidos em um sistema que exige de nós comportamentos devolutivas, que trazem sofrimento, preocupação, mas também alegria e realização. Vamos começar com a palavra estabilidade. A palavra estabilidade, ela significa equilíbrio, firmeza, segurança. Nós percebemos a estabilidade quando a nossa rotina ela não é acometida por eventos traumáticos e muito preocupantes. Nós temos a sensação, quando a nossa rotina está estável, mesmo com os pequenos desafios do dia a dia, que está tudo bem. Porém, há momentos da nossa rotina que eventos traumáticos que nos fazem sofrer e o eixo emocional sair desse prumo, é nesse momento que nós sentimos que algo não está certo, nós nos perdemos e ficamos sem foco. É nesse momento que a palavra e a presença do Senhor fazem total diferença em nossas vidas. Quando nós buscamos a presença de Deus, os nossos olhos se abrem e nós passamos a ver que há saídas que estavam bem próximas de nós, dentro da nossa capacidade interpretativa, só que o sofrimento, a angústia e a preocupação nos impossibilitaram de ver melhores formas de resolver esses problemas ou de aceitar esses problemas, essas mudanças que muitas vezes nos tiram do eixo, nos tiram dos nossos planos, trazendo imenso sofrimento emocional, físico, nos entristecendo e nos afastando de pessoas que nós amamos e principalmente de Deus. Isso significa que Deus é a base sólida e confiável em que podemos construir as nossas vidas. Na época que Isaías escreveu esse versículo, Israel, o povo escolhido de Deus, que tinha por capital na época Jerusalém, estava passando por vários problemas políticos e culturais. O povo constantemente se rebelava e ignorava os mandamentos do Senhor, as suas orientações. Todas as vezes que isso acontecia, eles acabavam passando por guerras, frustrações, inseguranças, destruição, confirmando então que todas as vezes que nós buscamos a presença do Senhor, entender o que Ele tem para dizer a nós, nós nos aproximamos dele e automaticamente as trevas não ficam por perto. Porque onde há luz, não há escuridão. E a luz eterna e poderosa que pode transformar as nossas vidas se chama Jesus, que é Deus Filho, que conhece Deus Pai e que veio à Terra e que nos ensinou todos os caminhos para nos aproximarmos do Senhor Deus. E o principal caminho é uma conversa diária que chama oração. Você já orou hoje? Deixa aí nos comentários. Vamos falar agora de abundância de salvação. Isso diz respeito a buscarmos conhecer quem é Deus através da leitura diária da sua palavra e com isso descobrir o que o Senhor não gosta, desaprova, que são uma série de comportamentos
comportamentos chamados de pecados e o que ele gosta, o que alegra o seu coração, que diz respeito a adorá-lo em espírito e em verdade. E o que é isso, adorá-lo em espírito e em verdade? Vou deixar para vocês um vídeo que eu falo o assunto completo de como adorar o Senhor em espírito e em verdade. Mas eu destaquei para nós alguns pontos para refletirmos hoje e enriquecer a nossa vida e nos ligar com Deus. O primeiro ponto é reconhecer Jesus como sendo Filho de Deus. Você pode confirmar essa leitura em João 3,18. O segundo ponto é reconhecer, é entender que Ele é o único e suficiente Salvador da humanidade. Está em João 12, de 44 a 60. E em João 14,6 diz assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Que bênção, né, irmãos? Saber que nós temos uma pessoa maravilhosa, que é Jesus, nos orientando, nos guardando e nos livrando de todo mal a cada dia. Basta que nós oremos e tenhamos essa ligação com Jesus através das orações. Vamos falar agora de sabedoria e ciência. A sabedoria é dom de Deus, que cada um deve buscar com humildade e devoção. Em Provérbios 2,6 diz o seguinte: Porque o Senhor dá a sua sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Fantástico, não é, irmãos? No versículo 7 desse mesmo livro, fala que as pessoas que recebem essa sabedoria são os justos, são aqueles que buscam ter uma intimidade com Deus. E o primeiro passo é a leitura da Bíblia e o segundo passo são as suas orações. Porque ao mesmo tempo que você lê e ouve a voz de Deus no seu coração quando você faz a leitura da Bíblia, você também ora e conversa com esse Deus maravilhoso, que é o seu Pai Celestial. No livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, afirma que a ciência se multiplicará. A ciência está relacionada com todo o conhecimento da medicina e tecnológico que nós vemos hoje. Nós temos que tomar muito cuidado com os conhecimentos tecnológicos, que são as mídias, que são as nossas redes sociais. Quando nós acessamos essas redes, uma enxurrada de informações e de estímulos visuais e auditivos caem dentro da nossa vida. Nós temos que dosar essa participação nas redes sociais do seu propósito principal, que é estar na presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém, irmãos? Vamos falar agora sobre o temor do Senhor será o seu tesouro. O que é ter temor? É ter medo de algo assustador, ameaçador? Não é isso. A palavra temor diz respeito a ter um profundo respeito, reverência e submissão à divindade de Deus Pai Celestial. Em Salmos 111:10 fala que ter temor é o princípio da sabedoria. Então, é a base, é o alicerce. Nós temos então que ter um temor, uma reverência, um cuidado, um respeito especial com todos os ensinamentos de Deus Pai. Em 2 Coríntios 7:1 diz que nós precisamos aperfeiçoar e aprofundar a santidade. Quando nós fazemos isso, sabemos diferenciar quais são os comportamentos que são chamados de pecado e quais são os comportamentos aceitáveis e que alegram o coração de Deus. Em Eclesiastes 12:13, o Senhor fala que nós temos que obedecer os seus mandamentos. Mas como obedeceremos a mandamentos se nós não conhecemos quais são eles? É por isso que repetidas vezes eu falo aqui no nosso canal que nós temos que ler a Bíblia, entender quais são os mandamentos, quais são as vontades de Deus para nós. E para finalizar esse tópico de ter o temor ao Senhor, nós vamos destacar o que diz no livro de Provérbios 15:16, que nos chama a ter a presença de Deus em nós. E não há outro caminho a não ser ter comunhão com Deus através das nossas orações e das nossas leituras diárias da Bíblia. Então, ter equilíbrio, firmeza e segurança requer que nós estejamos na presença de Deus.
Em Efésios 4:29, fala que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então, saber de tudo que estudamos nesse vídeo hoje se perde quando, pela sua boca, você declara maldições sobre a sua vida e sobre a vida das pessoas que você ama. Reflita sobre tudo isso que nós falamos e eu te espero no próximo vídeo. Deus te abençoe.